Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 96. Vamos ler o Salmo 96, que é a palavra do Senhor para essa manhã. Salmo 96. Se você pode ficar de pé, eu convido você a ficar de pé, para que façamos a leitura da palavra do Senhor. O texto nos diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deus está presente entre nós, Deus está presente no santuário dele, que somos nós, amados. Esse lugar aqui, sem a igreja de Cristo, é tão somente um prédio, mas o Senhor está na sua igreja, Ele está no meio do seu povo, porque somos templo do Espírito Santo. Ele veio habitar entre nós, assim que Jesus foi elevado aos céus, né? O Espírito Santo veio morar entre os seus filhos, e nós estamos com a presença do Espírito Santo aqui nessa manhã. Então vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, vamos fazer isso que o salmista nesse momento nos convida a fazer, e vamos fazer de todo o nosso coração. Feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, te agradecemos pela bênção de podermos adorar o teu santo nome nessa manhã. Somos gratos a Ti pela Tua presença, podemos contar com a Tua presença entre nós, porque Jesus Cristo foi aquele que abriu o caminho e fez com que hoje nós tivéssemos comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença, trabalha nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós Te adoramos, Senhor Deus, com todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém.
partir de agora a gente vai fazer uma pequena mudança no nosso momento de louvor e adoração. Você pode trazer os seus dízimos e suas ofertas, que você trouxe aqui nessa manhã, depositar enquanto nós cantamos a primeira música, mas porque é um culto no qual nós estamos focando na palavra do Senhor, né? A gente está comemorando esses 2 anos de leitura bíblica devocional. Nós conseguimos ler a Bíblia em 2 anos, uma leitura minuciosa, uma leitura explicativa, né? Que certamente muitos irmãos passaram a compreender melhor a palavra de Deus, e com base nisso a gente preparou um louvor especial com todos os louvores, com trechos muito claros tirados das Escrituras. Então, cada um daqui dos nossos ministros, eles vão ler o trecho da palavra e você já vai saber qual é a música que a gente vai cantar, qual é a próxima música. Não é aquele programa do Silvio Santos, né, de qual é a música, mas vocês vão identificar pelo texto que vai ser lido qual é aquele louvor que nós vamos cantar. Senhor, lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos
o amor de Deus está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou no deserto, e nem a morte me livrar, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Deus. Queridos, chegamos na nossa última mensagem, né, da nossa série de pregações, que foi a explanação, né, dos capítulos que nós lemos, na nossa leitura bíblica devocional. Eu confesso aos irmãos que lá no início eu fiquei muito preocupado, porque esse era um desafio muito grande para qualquer pastor. Você ter que pregar alguns capítulos ali, você não ter mais de 10 capítulos para escolher a mensagem que você vai pregar. Geralmente a gente vai, né, buscando por temas, né, conforme a necessidade da igreja. E esse era um desafio muito grande, eu fiquei assim bem temeroso, né, de não conseguir cumprir esse desafio, mas eu entendi que o próprio Espírito Santo estava nos movendo a esse desafio. E aí, né, se é o Espírito Santo, ele vai nos ajudar e vai nos sustentar. E foi exatamente isso que aconteceu. Todas as vezes que eu subi aqui, eu tive a certeza, desde lá no início do Novo Testamento até agora o final, o livro de Malaquias, que nós vamos ler hoje, capítulo 3, versículo 13 a 17, eu tive a certeza que foi o Espírito Santo que estava nos trazendo a mensagem dele para nós, a palavra dele para nós. Então, eu particularmente sou muito grato a Deus, né, por tudo que Ele fez nesse tempo. Nós vamos falar depois um pouquinho mais sobre o novo ciclo de leitura devocional, mas nesse momento a gente vai ouvir a palavra do Senhor, o último texto, né, desse primeiro ciclo, que é Malaquias, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Malaquias 3, 13 a 17. Depois desse texto, só o Novo Testamento, né? Virar algumas páginas e a gente encontra Mateus ali. E o texto da palavra do Senhor nos diz o seguinte: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção.
foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor Deus, e nós pedimos que o Senhor possa, nessa manhã, falar mais uma vez aos nossos corações. Senhor, que Tu possas fazer com que essa mensagem seja relevante na nossa vida. Tem misericórdia de mim, que sou o pregador, e usa-me nesse momento como instrumento em Tuas mãos, Senhor, sabendo que não são as minhas palavras, Senhor Deus, que irão fazer a diferença na vida dos meus irmãos, mas sim a Tua palavra que será pregada e o Teu Espírito Santo aplicando essa palavra aos nossos corações e às nossas mentes. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Livro de Malaquias, o último profeta que nós temos nas Escrituras, né, o último livro das Escrituras do Antigo Testamento, antes de vir o Novo Testamento, né, melhor dizendo. E a gente vê aqui, a gente fazendo essa leitura, a gente vê que aquele povo ali no final, nos últimos registros, né, do povo de Judá, nós vemos que havia alguma questão que os incomodava, havia uma certa decepção por parte do povo que morava em Judá. O profeta Malaquias, ele nos revela isso através desse texto, né? Ele diz o seguinte: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. E que palavras essas que eles têm dito ao Senhor? Eles estavam dizendo: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Eles estavam com uma questão importante naquele momento. Eles estavam decepcionados, diria-se decepcionados, entre aspas, com Deus. Parecia, pelo que nós vemos aqui, que Deus não estava se importando com eles, que Deus havia feito algum tipo de promessa para eles e não estava sendo cumprida. Essa promessa não estava sendo cumprida e por isso eles estavam abandonados, destruídos, arrasados e alguma coisa estava indo muito mal para eles. Mas nós precisamos entender muito bem o contexto para entender o que eles estão falando aqui. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que nesse período aqui era o período do pós-cativeiro, né? Era um período ali que havia já se separado daquele primeiro momento da chegada ali de Zorobabel e de Josué que nós pregamos na última semana. Quando o povo de Judá, ele retornou exatamente porque tinha um sentido o retorno. Havia uma determinada promessa para eles, para que eles pudessem retornar, porque há uma questão muito interessante. Milhões foram levados para o cativo, para o cativeiro, mas apenas alguns poucos milhares retornaram, em torno lá de, arredondando a conta, aproximadamente 50 mil somente voltaram para reconstruir Jerusalém. Quando Ciro ele permitiu que as pessoas voltassem, os judeus voltassem, muitas vezes a gente tem uma ideia que todos eles saíram da Babilônia e voltaram para reconstruir Jerusalém, mas não foi isso que aconteceu. Muitos estavam muito bem estabelecidos nas terras da Babilônia. Muitos já haviam comprado casas, posses, né? Muitos já eram comerciantes bem estabelecidos e então não valia a pena voltar para Jerusalém. Por quê? Imagine você, né? Você mora numa cidade
onde tem todo tipo de estrutura, tem água encanada, tem luz, tem internet, né? A pessoa fica sem água encanada, mas não fica sem internet hoje para ver o Facebook, né? Mas tem tudo, tem água, tem asfalto, tem internet, conforme eu falei, né? Tem mercado próximo, tem iFood para entregar comida, né? Tem lá o Rappi, né, para entregar as compras em casa, muitas e muitas facilidades. E de repente alguém fala para você, olha, eu tenho um lugar maravilhoso agora para você voltar, um lugar importante, onde você nasceu, é a terra da sua família, né, e você tem que voltar para dar continuidade àquele lugar, né, porque é muito importante, porque é a possessão da sua família. Só que aquele lugar, a casa está quebrada, é um lugar muito, muito distante, não tem asfalto, não tem água encanada, não tem luz elétrica e o pior de tudo, irmão, não tem internet, né? Então imagina você ir para aquela situação onde não entregam, o iFood não chega lá, né? Onde ninguém entrega, não tem nem mercado perto, você tem que andar numa carroça 2 horas para chegar no mercadinho mais próximo. Imagina se você falar assim, oba, eu estou indo amanhã para lá. Eu duvido, né? A gente é acostumado com as facilidades da cidade, certamente nós teríamos dificuldade para voltar, a não ser que nós tivéssemos uma promessa, que o retorno transformaria a sua vida de alguma maneira, que quando você chegasse lá, aquilo tudo seria transformado, colocariam água, luz, asfalto, tal, e aquele lugar ficaria maravilhoso. Aí você fala, não, então vale a pena, eu vou partir porque aquele lugar vai ficar incrível e maravilhoso. E mais ou menos isso foi o que aconteceu com Israel, com Judá. Na verdade, irmãos, havia a promessa do Messias. Desde antes do cativeiro babilônico, ainda naquele período dos reis, os profetas, Isaías principalmente, que é um profeta messiânico, né, e a maioria dos profetas, eles anunciaram a vinda do Messias. E o que era o Messias, para que nós possamos entender qual era a percepção deles do Messias, qual era a interpretação deles, que eles interpretaram, né, fizeram uma ideia, né, idealizaram o Messias. A ideia deles é que o Messias, ele iria para Jerusalém, né, seria um grande rei da descendência de Davi, e ele seria alguém tão espetacular, tão acima da média, tão incrível, que ele faria com que em pouco tempo Jerusalém se tornasse uma grande e poderosa nação, e a partir desse momento, essa nação seria tão grande, tão poderosa, que conquistaria todas as nações que estavam ao redor de Judá, e as nações mais longínquas viriam para se entregar a esse Deus, a esse rei, porque reconheceria a sua grande majestade, né? O seu grande poder. Eles tinham essa visão. Muitos saíram da Babilônia com a intenção de reconstruir Jerusalém para que esse reino fosse logo estabelecido. No entanto, irmãos, quando eles chegaram lá, eles reconstruíram o templo com Zorobabel e com Josué, e assim que o templo foi reconstruído, que não era um templo glamouroso, grandioso, esplendoroso como na época de Salomão, ou como o templo de Herodes, que foi reconstruído lá na época de Jesus, foi finalizado lá naquele período, e como o templo era muito feio, digamos assim, né? As coisas continuaram daquele mesmo jeito, né? As coisas permaneceram sem nenhuma mudança, não colocavam gás encanado, água encanada, internet, né? Não tinha nada lá em Jerusalém que tornasse a cidade atrativa. Os muros estavam derrubados, as casas estavam destruídas, os portões da cidade estavam queimados, e aquilo se perdurou por algumas décadas. Nós temos a ideia que às vezes Esdras e Neemias, né? O livro ali que conta aquele período de Zorobabel e Neemias como se fosse o mesmo tempo. Há um espaço ali de aproximadamente uns 60 anos, está arredondando, de aproximadamente uns 60 anos, desde a reconstrução do templo até a reconstrução dos muros. E nesse meio tempo, nada aconteceu, as coisas continuavam quebradas, as coisas continuavam feias, né? As pessoas começaram com isso a desanimar,
né? E aí o profeta Malaquias, ele vem exatamente para trazer uma mensagem de esperança, dizer que sim, o Messias, ele estava para vir, o ungido, aquele rei da descendência de Davi, que nós sabemos muito bem quem é, mas que eles apenas tinham um vislumbre, uma ideia de quem seria. Sim, ele dizia, ele vem, então por que vocês estão desse jeito, né? E aí a gente precisa dar uma rápida olhada na maneira como eles estavam depois de tanto tempo lá, sem nada acontecer em Jerusalém. E aí o capítulo 1 diz que os sacrifícios, por causa desse desânimo deles, desse marasmo que eles estavam vivendo, de que nada ia acontecer, então os sacrifícios que eles entregavam ao templo eram sacrifícios o que sobrava deles, porque a lei dizia que eles precisavam entregar o melhor para o Senhor no templo, para que o culto fosse prestado ali no altar. E eles estavam entregando apenas aqueles animais mais feios, aqueles mais machucados, os doentes. Eles estavam fazendo isso, e isso não estava sendo bom, não estava sendo agradável ao Senhor. Isso demonstrava o que estava no coração deles. E ainda no capítulo 2, a gente vê também que o sacerdócio, nesse período, porque as coisas não estavam acontecendo, o Messias não apareceu como eles imaginavam. Então, eles começaram a não cumprir o seu papel, e um papel importantíssimo dos sacerdotes era ensinar o povo de Deus, e eles também não estavam fazendo isso. Além do mais, eles também estavam se contaminando com casamentos mistos, porque desde que Jerusalém foi para o cativeiro babilônico, né, há muito tempo ali, há mais de 150, aproximadamente pouco menos de 150 anos atrás dessa história aqui, né, a cidade ela ficou deserta, porque os judeus eles foram levados para o cativeiro. Então muitos estrangeiros se apossaram das casas, das ruínas da cidade. Então eles moravam em Jerusalém, os judeus que retornaram, mas ali muitas pessoas estrangeiras também moravam, então eles estavam se misturando, e isso era um grave problema, e isso também era um descuido com relação à lei de Deus, aquilo que Deus havia estipulado para eles. E também eles estavam descrentes da promessa, né? Eles não estavam acreditando na palavra de Deus conforme o texto que nós lemos hoje. Aquilo que Deus havia prometido, eles já começavam a descrer, já começavam a achar que bom mesmo era ser ímpio, porque os ímpios prosperavam e tal, e eles esperavam a prosperidade da parte de Deus, mas essa prosperidade não estava vindo. O profeta então ele começa a reafirmar a vinda do Messias para o povo de Israel. E o que nós percebemos aqui, irmãos, olhando esse texto, é que dois grupos estavam sendo formados ali naquele momento em Israel. Que coisa interessante, né? Porque basicamente essa continua sendo a história de Israel. Quando o Senhor prometeu que ia curar o coração do povo dele, né? Trocar o coração de pedra por um coração de carne, por conta da idolatria, que sempre foi um grave problema em Israel, uma grave doença em Israel. Deus de fato fez isso, curou o povo quando o povo foi para o cativeiro. No entanto, nós temos uma ideia de que então esse povo vai voltar transformado, esse povo vai agora adorar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, mas não é isso que a gente vê. Da mesma maneira, nós vemos que há trigo no meio do joio entre o povo de Israel, porque uma parte começava a dizer, não, que a gente ganha por obedecer ao Senhor, né? É melhor a gente não obedecer, porque aí a gente vai prosperar. Enquanto havia um outro grupo que se reuniu, reafirmou as promessas do Senhor, reafirmou que criam no Senhor, mesmo que as circunstâncias estivessem dizendo o contrário, mesmo que os muros continuassem destruídos, eles diziam, nós continuamos crendo no Senhor, nós fazemos aqui um memorial, escrevemos ele num livro, e o Senhor diz para eles que eles serão reconhecidos no dia do Senhor, quando o Senhor vier. Quando o Messias vier, eles serão reconhecidos. Então, nós vemos, irmãos, dois grupos se formando novamente em Israel. Uns que tinham uma fé sincera diante de Deus, e um grupo que não tinha uma fé sincera. Na verdade, o que nós entendemos, que um grupo, quando ele retorna crendo que Deus ia fazer esse grande movimento, que Deus traria o Messias, e não importava as circunstâncias,
eles foram crendo no Senhor, que o Senhor era aquele que transformaria a nação. E eles foram crendo que eles estavam cumprindo um papel diante de Deus. Mas existia um outro grupo que estava saindo da Babilônia e indo para Jerusalém apenas porque queria receber de Deus as bênçãos. Eles não queriam, de fato, obedecer ao Senhor. Eles não tinham um coração rendido a Deus, mas eles foram com interesse tão somente nas promessas que Deus havia feito, as promessas de prosperidade, de grande bênção que Deus havia feito a Israel através da vinda do Messias. A partir do momento que o Messias não veio conforme eles haviam idealizado, eles acharam que eles iam chegar lá e iam começar a construir, aí apareceu o Messias e aquela nação seria grandiosa, gigantesca, e aí eles iam prosperar e tal, não sei o que, e daqui a pouco eles teriam um reino gigante. Mas não eram esses planos divinos. Sim, o Messias viria, o Messias veio, Deus começou um grande projeto, né, através do povo de Israel, mas não era conforme aqueles homens haviam idealizado. É só a gente olhar os fariseus que continuavam olhando Jesus da maneira errada e diziam: ele não é o Messias, porque ele não é conforme nós imaginamos. Essa mesma ideia já havia aqui nesse tempo, de pessoas que apenas serviam ao Senhor externamente, mas não serviam ao Senhor de pleno coração. É isso que nós vemos aqui nessa mensagem. Amados, eu queria fazer uma correlação dessa mensagem com a nossa vida, com o que nós vivemos hoje em dia. Nós temos um texto do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 3 e 4, que nos diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram. Tudo continua como desde o princípio da criação. Veja se não é, irmãos, mais ou menos a mesma coisa. Pessoas que olham para essa vida e começam a duvidar das promessas das Escrituras, daquilo que a Bíblia diz que irá acontecer, né? E com isso, amados, muitas pessoas acabam desanimando na fé. Muitas pessoas elas começam a ter um determinado tipo de decepção nas suas vidas, porque elas começam a ver que as coisas não funcionam da maneira como elas simplesmente idealizam. E aí começa, muitas vezes, a dúvida a reinar. Às vezes vem também o comodismo, às vezes vem o desânimo, né? Porque as coisas não acontecem como ela imagina. E como resultado, os cultos a Deus dessas pessoas se tornam meramente protocolares. Às vezes elas vão à igreja, elas vão aos domingos elas frequentam a igreja e elas estão sempre lá, mas aquilo é tão somente por conta de um hábito que ela desenvolveu durante a sua vida, né? Ou porque o culto é legal, porque o pessoal toca bem, porque as músicas são bonitas. Ou então, as pessoas também deixam de buscar a santidade, né? Como resultado desse desânimo. Elas olham para as coisas de Deus e falam: não, o mundo oferece tantas facilidades, tantas coisas boas, né? E eu fico aqui me privando de determinadas coisas, porque a Bíblia fala sobre manter a santidade, sobre viver em santidade. E aí ela começa também a dar espaço para as visões do mundo. E aí as pessoas também começam a deixar de crer nas promessas divinas. São às vezes empapuçadas por tantas filosofias do mundo, várias ideias sobre religião, que simplesmente elas se esquecem das promessas do Senhor, e aí elas passam a não orar, e aí elas passam a não ler mais a palavra do Senhor, e a religião se torna algo, como naquela época em Israel, algo meramente místico, algo que a pessoa faz sem que realmente aquilo tenha um impacto na sua vida. Tudo porque muitas vezes deixamos de olhar para Jesus Cristo e para as promessas da sua vinda, irmãos. E às vezes isso acontece não porque o Senhor
ele é falho, não porque o Senhor ele não consegue cumprir promessas que ele faz, não porque as promessas do Senhor são meramente invenções humanas, mas porque nós temos uma visão muitas vezes errada das coisas de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Há muitas pessoas, como esses irmãos de Coríntios, que diziam não haver ressurreição. Há muitas pessoas que simplesmente elas têm um olhar para Jesus Cristo apenas como alguém que veio satisfazer as suas necessidades, enquanto você está vivendo a sua vida. Há pessoas que vão ao Evangelho porque elas querem resolver determinados problemas. Há igrejas que se dizem evangélicas, irmãos, mas não tem nada de igreja evangélica, que vendem um evangelho, entre aspas, no qual Jesus Cristo veio para resolver os problemas da sua vida. A gente às vezes vê determinadas igrejas que o único testemunho é referente a bênçãos transitórias. Eu fui para a igreja, muitas vezes a palavra que é usada não é eu me converti, eu me arrependi dos meus pecados, não. Eu fui para a igreja e aí Deus me abençoou. E aí agora eu tenho um carro novo, agora eu abri uma empresa, estou com prosperidade na minha casa, não falta dinheiro, agora os meus problemas emocionais, os problemas na minha família, eles foram completamente resolvidos. Na verdade, muitas dessas pessoas se decepcionam, mas não se decepcionam com o evangelho genuíno e verdadeiro, que não prega essas coisas, amados? O evangelho prega algo completamente diferente. Essas pessoas se decepcionam com o evangelho que não é o evangelho, porque Jesus Cristo não nos promete esse monte de coisa que muitas vezes é pregado de vários cultos, de várias igrejas que nós vemos por aí. Não é, irmãos, que Deus não possa nos dar bênçãos materiais. Ele nos dá, o Senhor nos abençoa. Quantos testemunhos nós podemos dar de bênçãos que Deus deu nas nossas vidas, coisas que nós sabemos que foi o Senhor que nos proporcionou. No entanto, irmãos, esse não é o objetivo final do Evangelho. Jesus ele veio resolver o problema do homem com Deus, isso é fundamental. Ele veio para perdoar os nossos pecados, ele veio para nos abrir uma porta em direção a Deus, ele veio para anular os efeitos da morte na vida humana, amados. Isso que Jesus veio resolver, não um problema transitório de um carro que hoje é zero, mas amanhã ele fica velho, deixa de andar, dá problema e dá prejuízo ao nosso bolso. Não uma casa que hoje é nova, é linda, é bonita, mas algum tempo depois ela deixa de ser uma casa valorizada porque agora ela está numa área de risco. Não, Jesus Cristo não veio solucionar os problemas da vida, ele veio solucionar o problema que nós tínhamos com Deus, e essa é a grande realidade. E ele, o Senhor, nos promete, Jesus nos promete que um dia ele vai voltar. Essa é a grande promessa que nós temos, e ele não falhará. Ainda, irmãos, que nós não estejamos vendo isso de modo claro diante dos nossos olhos, assim como aqueles crentes fiéis, aqueles judeus que eram fiéis ao Senhor naquele tempo, que não viam as coisas acontecendo, que viam o templo feio, olhavam para os muros ainda tendo que ser reconstruídos, mas eles continuavam crendo no Senhor da mesma maneira. Há promessas que o Senhor fez para cada um de nós, e nós precisamos continuar crendo nessas promessas, senão nós vamos começar a olhar para um evangelho que é apenas referente a essa vida, conforme diz o apóstolo Paulo. Se é só para essa vida que Cristo nos serve, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, amados, nós precisamos entender que nós fazemos parte desse plano divino. Não importa se o Senhor virá na nossa geração. Nós falamos tanto da vida do Senhor. Eu desde criança, eu falava, ouvia na igreja e era falado sobre a vida do Senhor. Eu me lembro quando eu tinha lá, eu era pré-adolescente, eu tinha uma prova para fazer, eu não tinha estudado na prova, eu falei, Senhor, vem amanhã, Senhor, vem. Eu queria fugir daquela prova de qualquer.
Coisas de criança, né, irmãos? Mas nós não vimos falar, o Senhor não veio no dia seguinte, eu tive que enfrentar aquela prova, né? Tirei uma nota meio baixa por conta daquela prova. Mas a grande verdade, irmãos, que muitas vezes nós temos essa ideia de que o Senhor, ele irá voltar amanhã, mas a gente não sabe. Como eu estava dizendo, eu tenho 51 anos de idade, desde criança eu ouço falar sobre a vida de Cristo, e a geração anterior a mim falava sobre a vida de Cristo, e a outra também falava desde o início, desde que Jesus foi elevado aos céus. A igreja de Jesus Cristo prega a volta de Jesus Cristo, e nós precisamos continuar crendo nessa realidade, crendo nessa promessa do Senhor, e pautar a nossa vida a partir dessa grande realidade que nós esperamos que um dia irá acontecer. Pode ser que não aconteça na nossa geração, pode ser que aconteça na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, ou muito para além disso, porque nós não temos esse controle, só Deus que sabe a hora. Sim, parece, irmãos, que a coisa está chegando no fim, mas eu não sei dizer quanto tempo é esse tempo do fim. Essa é a grande realidade. Mas não importa a minha situação, a sua situação, não importa o que a gente vê, não importa se muitas vezes nós temos a impressão de que o mal está sobrepujando o bem. Continue firme no Senhor, porque haverá um momento em que o Senhor vai julgar todas as pessoas e Ele reconhecerá quem é trigo e quem é joio. Então nós não podemos ficar, irmãos, simplesmente permitir que nós sejamos como aqueles que estavam sendo levados pelo pensamento de que era melhor ser ímpio do que temer a Deus. Não é, irmãos, não é. Porque o Senhor, Ele conhece a cada um de nós. Eu queria dizer uma coisa importante para você. Você é trigo, você não é joio. O que significa que quando, no momento difícil, o Senhor reconhecerá você, Ele não vai arrancar o joio no lugar do trigo, não vai arrancar o ímpio no lugar de você e vai tomar um ímpio para si e vai deixar você no campo para morrer à míngua. Pelo contrário, não importa a situação, o Senhor sempre estará com você. Nós precisamos continuar firmes, nós precisamos continuar crendo em Jesus Cristo no nosso dia a dia. Não importa a situação que esteja se configurando, irmãos, diante de nós. Continue firme na palavra, continue firme na oração, continue firme na comunhão, continue crendo, continue buscando o Senhor. Nós, amados, como eu disse, fazemos parte do grande propósito divino, até que o seu reino venha, até nós, eu e você, fazemos parte de uma grande engrenagem divina. Amados, por isso que há uma preocupação tão grande na nossa igreja, da nossa comunidade, incentivar a leitura da palavra de Deus. Essa mesa que está colocada aqui à frente, com essas Bíblias aqui abertas, com o plano de leitura, é algo simbólico. Eu quis pedir aos irmãos do grupo de louvor que antes de cada música nós abríssemos a palavra de Deus. Vocês viram que há uma ligação das nossas músicas com a palavra de Deus, porque as nossas músicas precisam ser bíblicas, porque nós precisamos ouvir a palavra, a mensagem do Senhor nesses dias tão difíceis, porque senão, irmãos, nós vamos começar a pensar que vale a pena mais ser ímpio do que ser cristão, do que crer em Jesus Cristo. Eu, conforme disse semana passada, eu só não posso fazer uma coisa, eu não posso ler a Bíblia com você, eu não posso orar por você, isso é com você, mas nós precisamos despertar no nosso dia a dia para a oração, para a leitura da palavra do Senhor. Nós precisamos buscar a comunhão dos santos, porque isso faz parte, irmãos, do nosso desafio enquanto estamos aqui nesse período tão difícil nessa terra. Continue olhando para Jesus, continue sendo sal e luz para esse mundo. Nós somos chamados para cumprir o nosso papel. Sua vida é a missão que Deus deu para você. Saiba disso. Você não está largado, o Senhor não deixou você à míngua por aí. Não, o Senhor te deu uma missão e a sua vida é a sua missão. Faça as melhores escolhas. Faça aquilo que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Procure ser como Jesus Cristo na sua vida. Eu termino, irmãos, parafraseando
esse texto do capítulo 3, versículo 17, eu vou ler como se fosse o Senhor falando para cada um de nós aqui. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, vocês, Igreja Presbiteriana de Fonseca, serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão de vocês como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Saiba disso. Você é especial, você é trigo, você não é joio. O Senhor reconhece você. Continue firme na jornada, porque o Senhor tem bênçãos que virão sobre você, bênçãos muito maiores do que qualquer uma que você possa receber enquanto você estiver aqui nessa terra. Que Deus abençoe essa palavra no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra ministrada. Essa palavra veio do alto e não é minha. Essa palavra, Senhor Deus, é a tua palavra para as nossas vidas hoje. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos firmes, a não olharmos nem para a direita, nem para a esquerda, a não desejarmos o mundo, Senhor Deus, a querer continuar olhando para Jesus Cristo, caminhando em direção a Ele. Senhor Deus, sabemos que a porta é apertada, o caminho é estreito, mas nós queremos continuar nessa jornada, porque nós cremos nessa promessa, Senhor Deus, e nós não somos daqueles cristãos imediatistas, que queremos todas as bênçãos agora, nesse momento. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor Deus, conforme diz aquele salmo, Senhor Deus, agrada-te do Senhor, Ele considerará o que deseja o seu coração, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós entregamos o nosso caminho a Ti, independente das coisas que estão acontecendo, Senhor Deus. Às vezes a nossa vida pode estar uma ruína, às vezes as coisas podem estar destruídas, Senhor Deus. Às vezes gente amada passando por tantos problemas difíceis, nosso coração aflito, mas nós continuamos crendo em Ti, nós continuamos crendo nas Suas promessas. O Senhor nos ama, o Senhor nos reconhece, Senhor, nós somos trigo, nós não somos joio. Nós oramos assim no nome de Jesus. Queria brevemente falar sobre a nossa leitura, novo ciclo de leitura bíblica devocional, dizer que foi muito importante para mim, eu aprendi muito nesse período, fiquei muito feliz, orei muito, amados, para a gente reiniciar esse ciclo, porque a gente precisa ler constantemente a palavra do Senhor, mas não será a mesma coisa, tá? Nós vamos ter diferenças. Eu estou comprometido mais uma vez com vocês, com esse novo ciclo de leitura devocional, e eu vou fazer novos comentários, não vou utilizar, é claro que um ou outro, eles vão ser parecidos, porque algumas interpretações não tem como a gente fugir, mas a minha proposta é, eu vou recomentar todos os capítulos da Bíblia, e isso é um ato que eu faço para dizer para vocês, nós estamos juntos nessa leitura da palavra do Senhor, amém? Então, nós vamos fazer algo diferente, porque uma coisa que eu senti muito falta nesse período foi a gente exatamente contrapor um pouco de um com o outro testamento, né? Então não é fácil fazer um plano de leitura devocional, eu levei algum tempo para poder mentalizar algumas coisas, né? E esse ciclo que você vai receber, você pode distribuir, mano? Nós fizemos com muito carinho, ó, pode abrir aí, você vai ver, tá? O plano do ano inteiro. Então, uma das coisas que eu senti muita falta foi esse contraponto, né, de um testamento com o outro. E aí nós resolvemos, né, nós vamos ler, no primeiro ano, nós vamos ler novamente o Novo Testamento. O foco principal está no Novo Testamento. Mas se você olhar nesses dois campos verdes aí que nós temos na semana, né, você vai ver que são livros do Antigo Testamento. Então, haverá um contraponto do Novo e do Antigo Testamento. Às vezes você vai ver que os assuntos vão ser muito parecidos, outras vezes não serão antagônicos, mas a gente vai exatamente para manter mais ou menos, né, as ideias do Antigo Testamento e do Novo Testamento ao mesmo tempo. No ano que vem, a gente vai inverter essa posição. O foco será o Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo nós vamos ler também trechos do Novo Testamento, né? Então esse é o primeiro ponto que é importante. De segunda a sexta, Novo Testamento, um capítulo por dia. No sábado e no domingo, nós vamos ler 2 capítulos do Antigo Testamento, beleza? Comentários. Nós vamos aprofundar algumas coisas, já que vocês já estão com uma ideia um pouco mais ampla, né, daquilo tudo que a gente estudou. Nós vamos
ampliar um pouco mais. Eu vou dar algumas datas agora. Datas, eu sempre fugia de datas. Vou colocar algumas datas. Vou colocar algumas coisas mais panorâmicas sobre o livro, para a gente aumentar a nossa compreensão de tudo que a gente está lendo. Tudo com pequenos textos, tá? Não precisa se preocupar, ele vai escrever 2 páginas. Não vou escrever. A proposta não é essa. A proposta é que você leia a Bíblia e também leia o comentário, tenha tempo para isso, e isso te abençoe, né? Então a ideia é a gente aprofundar mais o conhecimento. A leitura bíblica, eu já falei, né? 1 capítulo por dia, e sábado e domingo 2 capítulos do Antigo Testamento. A versão bíblica, você pode ler qualquer versão. Eu indico a NVI, porque a NVI eu estou usando. Por que eu uso a NVI e não uso, por exemplo, a revista e atualizada ou a revista e corrigida? Porque nesses muitos anos de estudo que eu fiz como professor de escola bíblica dominical, né, em várias e várias igrejas que eu atuei, também uma época no seminário, eu percebi que essa leitura facilitava a compreensão. E os reformadores, eles lutaram, irmãos, que a Bíblia fosse entendida pelas pessoas. Então eu sigo essa mesma ideia dos reformadores quando eu escolho a NVI. Ah, mas eu prefiro a outra versão. Tudo bem, não tem problema, você pode ler. É só uma questão como pastor, como mestre que eu sou, né, aqui dessa igreja, como profeta do Senhor. Eu tomei uma decisão porque entendo que essa versão ela é muito consistente, porque tem outras versões que eu não acho tão consistente. Essa é uma versão muito consistente e, ao mesmo tempo, é uma versão clara o suficiente para a gente entender. Mas se você quiser usar outra versão, você pode usar. Se você, por exemplo, já leu a ARC nesse ciclo passado, leia a NVI, né? Então eu acho que é uma coisa interessante, né? Se você já leu muitas vezes a NVI, então você lê outra versão, escolha uma versão diferente, tipo a Bíblia Viva, né? Não é uma versão que eu gosto de usar no meu dia a dia, eu acho ela um pouquinho diluída, mas é a palavra de Deus e ela vai te abençoar da mesma maneira, mas não é exatamente aquela versão que eu tenho uma preferência. A minha preferida é, de fato, a NVI, mas eu uso qualquer outra versão, inclusive para fazer pesquisa. E, engraçado, né? Os poucos versículos que eu consigo guardar em memória, eu gravo na ARA e não na NVI, né? Porque desde criança eu ouvia, então é normal que isso, né? Minha mente ainda é mente de velho, né? Só consegue lembrar das coisas antigas, né? Se lembram daquelas coisas assim, né? Mais antigas. Muito bem. Você já recebeu o plano de leitura, mas nós vamos enviar também para o seu celular. Você pode imprimir na sua casa. Se você quiser, perdi, você tem um arquivo, salva o arquivo aí numa pastinha, no seu celular, no seu computador, né? Nós estamos enviando pelo WhatsApp, então você pode salvar e você mesmo pode imprimir, você pode dobrar, porque está tudo certinho, né? A Josana preparou com muito carinho lá a folha, uma folha A4 normal, né? Conforme esse tamanho aí, então você vai imprimir e vai ter na sua casa para você ler e pesquisar todos os dias. Então basicamente é isso. Alguma pergunta, irmão? Tem alguma pergunta com relação a isso? Não? Tudo certo? Não sei se eu fui tão claro ou se fui, né, tão oposto. Essa aqui é para 1 ano, entendeu? O foco dessa é o Novo Testamento. O ciclo todo são 2 anos. Foco no Novo Testamento, foco no Antigo Testamento. Só que vamos ler Novo Testamento com o Antigo Testamento, depois nós vamos ler Antigo Testamento com o Novo Testamento. Tá bom? Beleza? Então tá, irmãos, vamos finalizar o nosso culto. Nós temos um pedido de oração aqui, 2 pedidos, né? Nós vamos continuar orando pelo nosso irmão Cláudio, Oi? Irmãos, nós temos no final, esqueci, não foi tão importante, eu anunciei isso, né? Nós temos um bolo, né? Você que veio vai receber um bolo, vai levar para casa um bolinho especial que nós mandamos fazer, né? Nós mandamos fazer. Um dia eu vou fazer um pão para a igreja aqui e eu vou distribuir para os irmãos, tá bom? Não sei se alguém chegou a comer o pão aqui que eu faço, mas irmãos, dizem que um pão é bem gostoso, né? Então eu vou distribuir aqui um dia para os irmãos. Prometo que vou fazer isso. Então ali fora tem bolo, você vai receber um bolo já todo partidinho, embaladinho, né? A gente não vai fazer aquela coisa de partir o bolo por conta de
tudo isso que a gente tem vivido, mas você vai poder levar o seu bolo para casa, está uma delícia, eu provei, tá? Vou confessar. Eu vi igual você cortando ontem, e você fala, eu quero um pedaço. Eu me deu um pedacinho, estava muito gostoso. Muito bem. Nós vamos orar pelo nosso irmão Cláudio 2 vezes. Uma é porque você sabe, nós já temos orado, e outra porque ontem ele fez aniversário de casamento, 28 anos de casado, então nós vamos orar por ele, porque a irmã Cláudia não estão aqui, mas a irmã está representando. Queria te chamar aqui à frente, você vai representar o casal, a família, né? Pode ficar aqui, então vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelas bênçãos, te agradecer porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. E nós, Senhor Deus, nesse momento, queremos fazer uma oração especial. Nós queremos te agradecer pelo Cláudio, pela Cláudia, pelo aniversário de casamento, mesmo com as lutas e dificuldades, nós sabemos da bênção do Senhor sobre eles. Nós oramos, Senhor Deus, que tu possas continuar abençoando essa família, essa bênção que estenda ao Daniel, ao Gabriel também. Senhor Deus, que eles possam, nesse momento, estar fortalecidos no Senhor, mesmo com as adversidades e lutas, Senhor Deus, que eles estejam sentindo o refrigério do Senhor, o bálsamo do Senhor, dando força a eles nesse momento. Eu tenho certeza, Senhor Deus, que daqui a alguns anos eles vão contar isso, Senhor Deus, como casal, Senhor Deus, daqui nos próximos aniversários de casamento, como bênçãos que o Senhor derramou sobre eles. Nós oramos e cremos, Senhor Deus, que o Senhor pode fazer isso na vida dos nossos irmãos. Nós oramos para que o Senhor possa abençoar a nossa irmã Eli, a irmã Helena também, que o Senhor possa renovar as suas forças nesses dias difíceis, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer com que ela, Senhor Deus, possa voar, Senhor Deus, como águias, conforme diz Isaías 40, que essas irmãs sejam fortalecidas do Senhor nesse momento também. Nós oramos pelo nosso irmão Cláudio agora, especificamente, oramos para que o Senhor possa fortalecê-lo, Senhor Deus, nesse momento. O Senhor abençoe seus pulmões, cura os seus pulmões, Senhor Deus, traz ele de volta, Senhor Deus, por favor, que ele possa se recuperar o mais rápido possível, Senhor Deus, que haja paz, haja tranquilidade em seu coração, que ele possa sempre estar olhando para Jesus Cristo nesse momento. Nós oramos, Senhor Deus, pedindo a cura para o nosso irmão. Nós cremos no Deus que é o médico dos médicos, Senhor Deus. Nós agradecemos pela vida de todos os médicos que estão servindo o nosso irmão, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que pode tirar o nosso irmão Cláudio daquele lugar, e nós sabemos que o Senhor pode trazê-lo para cá, para que um dia ele venha contar, Senhor Deus, essa grande bênção, que a gente possa se alegrar e se regozijar nas bênçãos do Senhor. Nós oramos assim, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos agora nesse momento. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão. Não dê um abraço no seu irmão. Dê uma cotovelada de leve nele, com amor. E não se esqueça do pedacinho de bolo. Irmãos, só um minutinho. Eu só quero agradecer aos irmãos essa força que vocês têm nos dado. Eu vou contar só uma coisinha que os irmãos vão perceber a gratidão do meu coração. Na outra igreja que eu frequentei, eu fiquei 45 anos lá. Eu, meu marido, como líder, isso tudo. Quando meu marido faleceu, a igreja falhou completamente o meu apoio como viúva agora. Nessa igreja aqui, eu estou desde 2009. E os irmãos, Deus é minha testemunha disso. Como os irmãos me apoiaram na doença do meu filho. E eu glorifico a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmão. Agradeço cada oração. E eu tenho certeza, irmãos, debaixo de Deus, a oração dos irmãos é que tem nos sustentado. Amém. E uma coisa que eu fico feliz de ver é a nossa união. Eu estava conversando com o irmão Marcelo da outra vez que eu vim, e ele disse assim, minha irmã, a nossa igreja nunca esteve tão unida quanto agora separada. Unida em oração, chegando junto ao Senhor.
Nós estamos orando na família, nós temos uma torre de oração às 11 da manhã e às 11 da noite para pedir ao Senhor que abençoe o tratamento, que dê iluminação aos médicos. O Cláudio disse, ele está bem, a pressão dele está ótima, sem remédio, a saturação dele está maravilhosa, onde está 99. Ele não tem tido febre. O grande problema do Cláudio é o pulmão. A febre que ele teve ontem foi porque apareceu alguma coisa nova no pulmão. Como lá na clínica é reabilitação, não tem emergência. Então a equipe lá ficou preocupada, o Cláudio passa mal e não temos um recurso. Por isso ele retornou para a HCM. Para que lá ele se estabilize de novo e volte para lá. A clínica lá realmente é bom. Ele já está mexendo as mãos, os dedos, ele já balbucia, sem som ainda. Mas eu fiquei tão emocionada, pastor, ele me chamou, aí eu falei, você está com frio? Ele falou, não. Você está com dor? Não. Você quer que ajeite as suas pernas? Não. O que você quer, meu filho? Aí ele me chamou e falou, eu te amo. Eu não chorei na hora por causa dele, para evitar que ele se emocionasse. Mas depois eu chorei muito agradecido a Deus, porque eu ouvi meu filho dizer isso. E quando as pessoas me perguntaram como foi o dia das mães, eu falei que foi o dia mais feliz da minha vida. Nesses meus 75 anos, o meu melhor presente do dia das mães foi estar com meu filho do meu lado. Eu quero pedir aos irmãos que continuem orando, para que Deus restaure o pulmão do meu filho. Porque o pulmão que Deus deu ao meu filho é um pulmão perfeito, Não vai ser nenhum Covid que vai estar aqui. Amém. Obrigado. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.